Kirani, um prazer imenso ter você aqui no podcast No Off, que é realmente no off. A gente vai falar tudo que a gente fala por trás das câmeras, né? Nosso trabalho aí, esse tempo todo que a gente já trabalhou juntos e outros projetos que a gente vai rodar. Então, é um prazer imenso ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast, desse projeto lindo. E realmente, quando dois comunicadores se juntam, esquece. É fofoca para baixo, né? Nossa, tomar cuidado com as fofocas aqui. Que bom que dá para editar, dá para cortar. Porque, olha, pode vazar algumas fofocas aqui perigosas, muito perigosas. Então, acima de tudo, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer e tudo mais. Vou falar um pouquinho sobre a Priscila. Meu Deus, Priscila é uma pessoa né? Multicamadas e tudo mais. Multicanal, multidisciplinar. Meu Deus, muita coisa. Mas, de fato, aí, falando um pouco sobre a minha pessoa, né? Eu sou filha da roça, filha do interior de São Paulo. Eu venho do interior realmente, aqui, uma cidadezinha chamada Barretos. E de uma família que não tinha empreendedores, não tinha pessoas envolvidas em negócios, mas eu sempre tive essa pulga atrás da orelha que faz o coração vibrar e olhar e falar: tem um problema aqui, talvez tenha uma solução, talvez tenha um produto, talvez tenha uma venda e, finalmente, talvez tenha uma receita. Então, dentro da minha veia comunicativa, com esse ascendente em comunicação que eu tenho, eu fui buscando ali estar em ambientes que me traziam e afloravam mais esse lado de comunicação. Fiz administração de empresas como graduação, fiz alguns cursos complementares ao longo da minha carreira, mas desde a graduação, o que bateu o coração foi realmente a área de marketing, né? Então, envelopar produtos, envelopar serviços, para que eles pudessem ser cada vez mais bem vistos através da comunicação, através de uma identidade visual, através de ferramentas. Será que a gente está falando de branding aqui? Talvez. A gente vai permear sobre vários ambientes aqui. Sempre foi um ambiente que eu gostei muito, assim, né? Então, me apaixonei realmente na graduação, odiava finanças, então... Nossa, meu segundo ano de graduação foi finanças e eu fiz, assim, tudo na média da média. Porque, assim, gente, finanças não é meu forte. Tudo que envolva números, pelo menos para mim. Eu até gosto de números, porque a gente vai falar um pouquinho sobre esse lugar, mas finanças em si, contabilidade, toda essa parte sempre foi muito delicado. Então, na graduação, eu já fui vendo assim, caramba, o que eu vou fazer? Porque, na verdade, eu fiz uma graduação por fazer, assim, não era uma coisa que vibrava meu coração, administração de empresas. Mas eu me apaixonei por marketing. E lá atrás, eu já era um pouco envolvida na área online. Então, eu trabalhava numa agência de marketing, ainda quando tudo era mato, né? Fazia um site e eu comecei a ficar envolvida com essa área. Online, tecnologia, o que é um site, o que é uma landing page, o que é uma hospedagem. Eu era a garota da hospedagem, as pessoas me ligavam quando eu tinha 18, 19 anos para organizar o e-mail delas. Caramba, que legal! Então, eu tinha um pouquinho de contato com isso e dali para frente foi uma história aí que está somando 12 anos de experiência. Então, hoje eu tenho 12 anos de experiência na área de marketing digital, especialmente na área de performance. E, ao longo da minha carreira, eu fui desenvolvendo diversas outras nuances dentro de marketing e comunicação. E também, até hoje. Legal, que legal. É interessante porque, desde que a gente se conheceu, obviamente, né? Já
a primeira reação que eu tive foi essa menina, obviamente, do marketing, mas você tem um pé muito grande na área de vendas também, né? B2C, não sei se o B2C tá tão presente, mas eu lembro que a gente conversou, você falou muito do B2B também, e apesar que o marketing e a venda, ela tá correlacionada, elas meio que dependem entre si, tem a parte do brand, que é a parte da criação de valor da marca, a parte da performance que faz chegar até o cliente, mas no final das contas, no final do beabá do marketing, no final tem uma venda rolando ali, ou pelo menos o objetivo final é a venda, né? Você se considera hoje, além da performance, além de milhares de títulos que a gente pode entregar aqui para Priscila Pirani, você se considera uma vendedora nata de alguma forma? Vini, você vai concordar muito comigo. Todo empreendedor é um vendedor. Então, se você vende produto, se você vende serviço, você é um vendedor. Não existe um founder que não é um vendedor. Não existe um fundador de alguma coisa que não seja um grande vendedor de ideias, de sonhos, de soluções. Então, ultimamente, e lá atrás também, eu tinha um pé em negócios, né? Hoje eu estou 100% focada em negócios. E quando você fala de negócios, você permeia diversos ambientes, justamente para você ter um objetivo final entregue. Seja uma venda no final dessa esteira, ou seja uma aquisição, um M&A entre empresas. Então, de fato, hoje eu olho muito para esses dois lugares de forma muito conjunta. E aí, trazendo um pouquinho mais, né, do que a Priscila é ao longo da sua carreira e o que foi construindo, quando eu saio da faculdade de administração e já estou inserida dentro do marketing digital, especialmente na área de ads, então naquela, hoje em dia, o famoso tráfego pago, na época, lá no início, eu fazia muito a área de Google Ads. Ao longo da minha carreira, eu fui me vendendo, então eu era uma prestadora de serviço, eu era uma, vou chamar assim, empreendedora, né? Tinha ali algumas conexões, alguns, digamos que, colaboradores, mas nada formal, prestadora de serviço, mas eu que vendia o serviço, então eu me vendia, né? Eu tinha que me vender, eu tinha que mostrar esse trabalho. E aí, ao longo da minha vida como empreendedora, eu atendi diversos setores. Então, atendia e-commerce, atendia uma escola para médicos, atendia hotelaria e turismo, atendia e-commerce focado em alimentos funcionais. Então, eu tinha uma gama de diversos setores e negócios dentro de mídia paga e performance, olhando muito para a experiência de compra desses clientes. Porque se o meu cliente de e-commerce de alimentos funcionais, por exemplo, não tivesse uma venda online acontecendo, por que ele ia, né, comprar a Priscila ali, a agência da Priscila? Então, não fazia muito sentido. E quando você trabalha com performance, é número, né? Então, eu falei, não sou boa com finanças, mas com números já é uma história diferente, porque se eu invisto X, eu espero recuperar pelo menos 2X daquilo. Eu tenho metas semanais, quinzenais, mensais, anuais, para que aquela venda aconteça, para que aquela campanha dentro das mídias faça um sentido. Então, eu fui entendendo essa dinâmica. Comecei no Google, depois eu fui para o Facebook, ainda não era a meta. Dentro do Facebook, fui aprimorando esses skills principalmente ali de tráfego e entendendo a diversidade, assim, entender a diferenciação entre você fazer uma publicidade no Google e você fazer uma publicidade dentro de uma rede social, que são momentos diferentes que você influencia uma compra. Públicos diferentes. Públicos diferentes. Tudo diferente. Eu sempre falava para os clientes que no Google eu tinha que ser muito assertiva. Então, o Google, o seu cliente, ele quer você. Enquanto nas redes sociais, você está jogando uma rede para ver se esse peixe vai vir. Então, é muito mais parecido. Causar desejo, né? Exato. O Google, você tem ali uma isca na pontinha da vara e você está pronto para pescar esse peixe. Enquanto nas redes sociais, você tem uma campanha que você vai jogar uma rede para ver
qual peixe vai vir, inclusive. Então, por mais que você faça o mapeamento do mar, lá dentro só os peixinhos sabem o que está acontecendo. Então, é muito parecido. E aí eu fui dentro do Facebook, depois do Instagram e, por fim, no LinkedIn, que eu fui muito feliz em campanhas do LinkedIn. E dentro de todas essas nuances de fazer essas operações, esse operacional de campanhas, eu fui entendendo também o que estava por trás disso, né? Então, qual é o site que está por trás disso? Qual é a landing page? Qual é o blog? O que de fato as pessoas estão se interessando dentro disso? E aí eu fiz gestão de produto, fiz um curso maravilhoso no INSPER focado em experiência do cliente para olhar de fato de ponta a ponta. Fiz também um curso focado em vendas B2B dentro da ESPM e, por fim, quando eu já estava bem endereçada para B2B, que foi logo já que mais recente, eu fui fazer marketing de luxo. E aí eu sempre brinco que pela primeira vez na minha vida eu fui fazer uma coisa que eu gosto de verdade. Porque até então eu fui aproveitando muito das oportunidades que apareciam no mercado para mim. E eu tive uma pequena questão na minha vida pessoal que me levou para um ambiente que eu falei, para tudo, não quero mais saber de marketing. Mas aí eu fiz muita terapia e entendi que não era a questão do marketing, era realmente um direcionamento ali que eu precisava e eu fui fazer luxo. Então, de fato, uma pessoa multi que sai do ambiente de marketing online, performance, passa por ambientes passa pelos setores B2C, B2B, principalmente ali dentro do setor de tecnologia e depois, finalmente, vai estudar algo que faz muito sentido para a alma, que é o marketing de luxo. Legal. E por toda essa vivência, nossa, tem vários temas que eu pensei, e conforme você foi comentando aqui, o seu currículo gigantesco, né? E muito se fala de performance. Hoje eu vejo que fala um pouquinho menos, entre aspas, e eu vejo com bons olhos, porque existe diferenças gigantescas e objetivos diferentes também quando se fala de performance e branding. Muitas vezes o cliente deseja investir em performance achando que os resultados serão milagrosos dentro do curto prazo de tempo de 15 dias, 10 dias. Pô, Vini, tem como investir X e retornar 2X até amanhã? E, na verdade, a performance é um pouquinho mais delicado. E você citou diferenças rápidas aí entre o Google, entre o Facebook, ou entre o Meta, né? Agora, o Pinterest também está super em alta. O LinkedIn, que tem um custo por lead muito mais alto, mas tem ali seu objetivo. E você acha que a performance e o branding, elas se conectam? E como que se conectam de fato? É só botar lá R$500 no Google e deixar trabalhar? Ou será que precisa de ter um pontinho de autoridade ali? Ter talvez uma presença digital aqui? Sua pergunta em duas respostas. Perfeito. Ótimo. A primeira delas é que performance passou por uma transformação muito específica, que é orçamento. Então, antes da pandemia, a gente não tinha uma transformação digital tão aquecida. A gente não tinha um ambiente propício para todas as empresas investirem em performance, em growth, em tráfego pago. E aí, quando você tem pessoas dentro de casa, empresas dentro de casa, tentando fazer com que a máquina do dinheiro gire, a gente tem essa transformação extremamente acelerada. Então, eu estou nesse mercado há 12 anos e eu consegui ver bem de perto questões muito específicas, como, por exemplo, o custo por lead aumentar, que é o CPL, o custo por aquisição de clientes aumentar, que é o CAC, que aumentou muito, e principalmente o quanto o cliente ele não cai entre aspas, mais em qualquer armadilha de oferta. Perfeito. Então, a gente tem 2 pontos, né? O primeiro é a questão orçamentária, porque muita gente investindo, muita empresa investindo, aumenta a concorrência essa concorrência por clique. E aumenta esse custo, e a gente tem um cliente mais exigente, porque hoje em dia todo mundo tenta fazer, todo mundo tenta vender, mas nem sempre o cliente está propício a comprar, inclusive naquele momento.
Então, o cliente, hoje a gente fala muito sobre brand performance, e aí eu vou aplicar a segunda parte dessa pergunta, que para mim, hoje em dia, a jornada de compra de um cliente, ela tangibiliza o omnichannel. Então, ela pode começar no online e terminar no físico, ou vice-versa. Vou citar um exemplo de hoje. Fui em um salão de beleza e a pessoa me recomendou uma linha específica para o cabelo. Super caros produtos que eu sei que são caros da marca. Eu não vou falar o nome do e-commerce aqui, mas entrei no e-commerce e estava com 48% de desconto os 2 produtos que a pessoa me recomendou no outlet. Eu vou comprar online ou eu vou comprar da pessoa? Eu vou comprar online. Mas quem me indicou? O ambiente físico, o marketing físico, que inclusive nem foi da marca, olha que loucura. Então, eu hoje passei por um processo de compra omnichannel, certo? Então, eu começo por uma questão que é física e termino no online. Quem são vou chamar assim, quem são os ativos disso? O branding. Porque se essa marca não tivesse por trás dessa cabeleireira, por exemplo, talvez ela não teria me indicado o tratamento que ela tinha disponível lá para comprar com ela. Então, hoje a gente fala muito sobre essa jornada de compra que está nos 2 ambientes, mas se você não tiver um posicionamento de marca muito relevante no branding, você de fato não consegue alcançar ali somente através da performance, somente através da mídia paga, a aquisição daquele. Parece que as pessoas estão consumindo, ou melhor, evitando muito mais propagandas. Então, tudo que vem de forma orgânica, mesmo que o orgânico tenha sido manipulado, ela entrega com mais qualidade e também retém com mais qualidade. As marcas parece que elas estão preocupando muito mais na retenção daquela pessoa na compra do que vão vender para todo mundo e que se dane e vai acontecer de qualquer jeito, o custo por lead e tal. Nesse exemplo que você deu, o custo por lead foi zero. Zero também. É muito interessante esse ponto, porque hoje em dia um dos principais KPIs que um negócio precisa estar ligado é o lifetime value, né? Então, o que é o lifetime value? É basicamente o quanto de vida o seu cliente tem dentro de casa. Então, se você me adquire como cliente, é interessante que a gente continue esse relacionamento de compra e venda. Agora, se eu for para o seu concorrente, o meu relacionamento com você acaba. Então, o lifetime value, de forma assim, bem didática, é esse KPI que mede, de fato, o quanto de vida, o quanto de tempo e engajamento o seu cliente está dentro da sua empresa. E é um dos principais indicadores de sucesso, inclusive de vendas de negócios, né? Porque justamente quando a empresa só foca na aquisição do cliente e não foca no relacionamento com esse cliente, a chance dele ir para a concorrência é muito. E sabe o que é triste e curioso ao mesmo tempo? Que esse é o mínimo, né? Que uma empresa teria que ter um bom CRM, teria que ter uma boa gestão ali de pós-venda, entender a médio e longo prazo o feedback, se está atendendo o seu cliente de forma que ele realmente gostaria de ser atendido. E nessa você acaba, muitas empresas, inclusive você comentou da sua vivência na área tech, nisso muitas empresas techs não se preocupam, geralmente startups, né? Que é natural, é um processo, pensa muito no produto, desenvolvimento do produto, é POC, MVP, tal, mas tá, e o cliente? E aí, cadê o cliente nessa história toda? Por que ele não está consumindo mais? Por que ele saiu tão rápido do seu produto? Ele desinstalou rapidamente seu software, né? Por que aconteceu isso? Então, e quando a gente pensa em branding, hoje se fala em branding, pensa identidade visual, logotipo, toda a camada visual do negócio. E, na verdade, até o CRM, até a pós-venda, até o tempo o tempo que o cliente está com você também faz parte do branding, né? Olha como é complexo esse mundo, esse universo que toda marca tem. Ela precisa ter. E se ela não se preocupa com isso, tenho péssimas notícias. Vini, porque ao longo da minha carreira eu fui tentando tangibilizar um bom funil de vendas.
porque não é só aquisição, é o final dessa jornada. E aí eu tenho para você 4 pontos super específicos que eu posso colocar aqui num gráfico pizza, 25% para cada, porque não tem um maior culpado. Imagine aqui o gráfico pizza. Imagine o gráfico pizza repartido, assim, Exato. ó, 25 para cada lado. Que são 4 setores específicos de empresas: marketing, vendas, suporte e experiência do cliente. Por famoso favor. CX. Perfeito. Então, se a gente não consegue orquestrar os relacionamentos, inclusive dentro de casa, vendas briga com marketing, marketing briga com suporte, experiência do cliente briga com vendas, e aí a gente não tem o que as empresas mais deveriam buscar, que é a questão da integração, primeiro de comunicação interna, para depois buscar a comunicação externa com os seus clientes, e a gente também está falando de relacionamentos, né? Então, se não tem esses 4 ambientes olhando para o mesmo objetivo, pode ser que a gente tenha muitos gargalos em relação a esses pontos de contato com o cliente. Porque se vendas promete uma coisa que o suporte não consegue fazer, a gente tem um cliente frustrado. E se a gente tem um cliente frustrado, a gente pode ter um cliente que não quer relacionamento com a sua empresa. E aí a gente perdeu uma venda. Dependendo da quantidade, dependendo do ticket médio dessa venda, vai impactar diretamente a sua receita anual. Então, assim, a gente tem que pensar em integratividade cada vez mais e, principalmente, escolher sistemas que façam essa integratividade sem crise. Porque muitas vezes as empresas elas pesquisam sistemas por aí, o mercado está cheio de startup tentando implementar sistemas super inteligentes, que é sempre assim a chamada, né? Mas coloca IA em coisa que nem precisa de IA. Muitas vezes fala que tem IA para cá e para lá, e às vezes nem tem, né? A gente pode até chegar nesse assunto, mas na prática, a gente precisa de integratividade, tanto dentro de um relacionamento interno dos colaboradores e de quem está gerenciando todos esses pontos de contato, e principalmente que isso chegue no cliente de uma forma muito fluida, para garantir aí o sucesso do relacionamento com o cliente. Interessante porque muitas vezes acontece situações, eu vou chamar de briga, de forma bem genérica mesmo, tá? Mas entre marketing e vendas. Por que ambos não se ajudam? Por que não existe uma cultura organizacional para que ambos se ajudem a conquistar seus objetivos de formas diferentes, mas de formas também juntas, né? Porque, poxa, o marketing é para melhorar a venda e a venda, enfim, ajuda o marketing. Então, você falou desses 4 pontos e realmente empresas, de novo, de forma genérica, não existem dados comprovados desse assunto que eu vou falar agora, tá? Mas existem, ainda mais empresas mais antigas, ali mais de 20 anos de mercado, ainda tem esse grande problema. Fala, vamos então colocar uma gerente melhor, vamos trocar profissional. Tá, tem toda a gestão ali de RH e tal, mas, poxa, mas nem a cultura organizacional ajuda realmente a integrar todos esses componentes de uma empresa. Ou melhor, alguns componentes dessa empresa, né? E é um erro muito comum, infelizmente. Eu falo de empresas antigas, mas também tem muita empresa nascendo já com esses problemas. Nossa, acabei de lembrar de uma fofoca maravilhosa aqui, mas eu não vou contar, não posso contar. Mas lembrei de uma fofoca maravilhosa. Mas tem um exemplo bem próximo da gente que tem esse problema de gestão. Mas onde que essa falta de integração, onde você acha que é onde que é a maior dor nessa integração? Você acha que é realmente organizacional? Você acha que é falta de uma gestão mais organizada em algum desses pontos, né? Eu vou trazer para você, de novo, vou segmentar a resposta em 2 pontos. Ok, sem problemas. O primeiro ponto é, de fato, trazer a minha vivência atual, né? Então, eu venho de 2 startups, uma em série B, então já bem assim com um mínimo produto viável muito bem definido no mercado, em altíssima escala, e agora estou fundando
Sou uma co-founder de uma startup que você está de frente com ela. E tem uma questão, eu vou trazer o ambiente de startup para responder a primeira parte da pergunta, que é o seguinte: dentro até da Y Combinator, que é um dos grandes canais de educação para startupeiros, a gente tem ali uma etapa muito importante, que é o Product Market Fit. Se você não entende se o seu produto está realmente agregando valor para o seu cliente, ou seja, na prática, tá? Se o seu produto não está solucionando uma dor do cliente, você precisa movimentar o seu produto para que o seu produto realmente seja altamente vendável, ou seja, o cliente queira o seu produto, deseje o seu produto. E muitos founders que investem o seu dinheiro numa ideia não ouvem o cliente. O cara, ele tá tão apaixonado, ele acha que a ideia dele é tão sensacional que ele não para sentar e ouvir o cliente dele. Spoiler, esse founder não é o público-alvo do produto que ele tá criando, tá? Exato. O founder, ele é um apaixonado por negócios, por ideia, por inovações, principalmente na área de startup. A gente tem uma parte de tecnologia muito importante nesse processo. Só que se ele não ouve o que o cliente dele acha, o que o cliente dele sente, o que o cliente dele não gosta, porque o cliente vai criticar, e você tem que ter muita maturidade profissional para você ouvir críticas do seu cliente e principalmente para você transformar o seu produto e ter mais fit, né? Ele ser mais, posso falar isso? Sexy. Pode. Mais desejado para o cliente. Sexy branding. Aí, isso é startup, né? Que está começando agora, que muitas vezes o dono não é um cara super milionário, é um founder que está buscando investimento nos fundos de investimentos. Muitas vezes acabou de terminar o doutorado e a startup é realmente a continuação do seu doutorado. Exato. Imagina isso, aí vamos trazer para o tradicional. Imagina isso para um tradicional, para uma empresa que tem os seus processos, que já tem as suas burocracias, que já tem as suas lideranças, porque bate muito em gestão de pessoas isso. Como que a gente muda uma cultura que está engessada no que eu acho e não no que o cliente tem para fortalecer o meu produto ou serviço? Eu acho uma das frases mais perigosas de uma startup. E de um negócio tradicional. Tanto que a gente tem vários negócios tradicionais que quebraram por conta de uma startup. Que eles falavam, não, você nem é ninguém, daqui a pouco a pessoa perde totalmente o market share. Então... E quando a gente fala dessa cultura, eu vou chamar de cultura, porque realmente, infelizmente, é uma cultura. E quando a gente pensa, agora, olha só, eu vou puxar pontes aqui, vou pegar, jogar a linha lá, tamanzol lá atrás, puxar assuntos novamente. Mas, de alguma forma, tudo isso que você comentou, a gente está falando de linha de negócio, a gente está falando de pilares de negócio, a gente está falando de estruturas, a gente está falando de culturas, tal. Mas, no final das contas, se você não ouve seu cliente, seja para performance, seja para branding, seja para produto, seja para UX, seja para qualquer coisa. Se você não ouve seu cliente, justamente aquela crítica que você ouviu e simplesmente sumiu, né? Se você não ouve e não entende, que eu acho que ouvir uma coisa, entender outra. Fala, eu acho que ele falou isso por causa de tal coisa. Tá, você acha. De novo, cometendo um erro perigosíssimo de achar algo que você não validou de fato, né? Então, quando a gente pensa em cliente... Putz, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Veio do nada essa, tá? Eu concordo e discordo dela, mas eu vou perguntar para você. Você acha que o cliente ele tem que estar no centro de decisões? Você tem que tomar decisões em volta do cliente? Não acho que o cliente tem que estar no centro, mas eu acredito em ambientes colaborativos. Ótimo! Então, vamos voltar um pouquinho ali e falar sobre esses 4, geralmente, cães de guerra, né? Se a gente tem um time multidisciplinar que entende o que o cliente está querendo, o que os clientes estão querendo, e existe liberdade criativa e estratégica para definir juntos
o que vai ser feito, a gente tem um ganho muito grande. Porque a cocriação, ela é um ambiente extremamente colaborativo, onde o risco, inclusive, é dividido, né? Então, não é vendas que assume um risco, não é marketing que assume o risco, não é suporte que está ali ouvindo vários clientes que assume o risco, não é a experiência do cliente que amanheceu com uma ideia genial que está assumindo o risco é compartilhado. Então, em um ambiente, em um mercado cada vez mais competitivo, pessoas e empresas que são colaborativas têm muito a ganhar ao definir juntas o que vai ser o produto ou serviço direcionado para os clientes, aprendendo. Então, vai no mercado, aprende, volta para casa, colabora. Colabora, cria, vai para o mercado, aprende, volta para casa. E assim, entendendo como que isso vai acontecendo, não só em tech, mas também em produtos físicos. E como que a gente traz esse ambiente colaborativo, inclusive, para o nosso cliente? Porque, de certa forma, ele também está colaborando para o crescimento do seu negócio, né? Nossa, será que a gente pode citar aqui algumas empresas? Será que Pode. ficaria ruim? A gente tá no off. Pode falar o que quiser, pode falar tá mal. Pode falar mal de marcas, tá tudo. Eu vou citar uma empresa super polêmica, tá? Quando a Boca Rosa fez o primeiro lançamento da marca dela, o que o cliente fez? Não quero, é um absurdo, as bases não funcionavam, vinham todas erradas. E eu lembro que foi um mês de crítica pesada. Foi crise. O que aconteceu naquele ambiente ali? Primeiro, a gente é um pouquinho diferente porque a gente tem uma protagonista da marca, né? Mas houve ali eu vou pro mercado, eu vou pedir desculpas, eu vou voltar para casa, refazer, entender meu erro, refazer, pivotar o negócio sem pivotar o produto em si, né, o físico, mas eu vou refazer todas as estruturas e vou colaborar com os meus clientes e refazer esse lançamento. A gente está falando de produto físico justamente para a gente entender a cadeia de trabalho e o quão isso é difícil para ser implementado. A gente está falando de logística, a gente está falando de N elementos. A gente está falando de um ambiente extremamente complexo, né? Supply, logística, o próprio atendimento ao cliente. Então, eu nem imagino a quantidade de trabalho que deu tudo isso, a quantidade de microdecisões e microoperações que teve no envolvimento de um negócio de crise como esse. Mas eu estou trazendo um ambiente físico justamente para a gente entender que a sua pergunta, né? Como que a gente faz esse processo? A gente ouve o cliente, a gente pode em alguns momentos pedir desculpas, ou a gente pode ouvir o cliente e colocar ali na caixinha de sugestões, para daqui a pouco a gente fazer uma otimização. Com produto de tecnologia, a gente tem uma certa facilidade de circular isso se você tem desenvolvedores dentro de casa, se você tem um bom arquiteto de soluções, etc, etc. A gente está falando de tech, mas eu acredito que o ambiente colaborativo, ele precisa permear. E aí vem muito desses cases que eu trouxe aqui para a gente hoje. Eu vou trazer um case completamente, falou de Boca Rosa, vamos falar de um case totalmente aleatório também. Houve uma situação muito similar, que, querendo ou não, é entretenimento, também é um produto. Teve um filme, que é o filme do Sonic, o primeiro filme do Sonic, que houve uma enxurrada de críticas pelo trailer, por causa que o bendito do ouriço azul era completamente diferente dos videogames. Completamente diferente. O que a empresa responsável pela construção do filme fez? Pessoal, a gente vai atrasar o lançamento do filme porque a gente ouviu vocês e a gente vai relançar. O filme foi um sucesso, estourou bilheteria, afins, e deve estar no Sonic 30 já, lançou uma porrada de Sonics depois disso. Mundo do entretenimento com o mundo de cosméticos, mas é interessante porque também foi colaborativo. Opa, erramos, realmente. Será que foi proposital? A gente que está na área de comunicação, a gente fica que nem fofoqueiro, né? Só de olho no mercado. E a Narcisa, junto com a Inês Brasil, elas fizeram uma propaganda para Ipiranga maravilhosa, porque são duas pessoas extremamente potentes, popularmente falando, que atingem dois públicos diferentes, porém complementares,
e elas fizeram uma propaganda incrível para o Ipiranga, falando sobre o Abastece e tudo mais, e elas meio malucas assim, e foi um grande gol que o branding fez do Ipiranga, porque imagina, Ipiranga a gente está falando de um produto inclusive que tem demanda para todo sempre. Não é um produto que, eu vou ver se o produto funciona. Não, a gente está falando de um commodity, um produto que movimenta bilhões no mundo. Então, quando a gente tem um acerto tão grande também dentro da comunicação, através do branding, e através de uma coisa que poderia ser uma crise, mas que o humor transforma isso, o entretenimento transforma isso em posicionamento de marca e aproxima o público, que é a grande população do Brasil, no caso, a gente tem um grande acerto em branding. Então, O Brasil é muito bom em fazer isso. Sou fã da comunicação brasileira hoje. Inclusive, parabéns a agências e empresas de brand marketing do Brasil, porque todas acertam de uma forma sensacional. A gente fala muito de tribo, né? Isso é tribos. A gente está conectando duas tribos. A gente fala de influencers com perfis diferentes, pessoas diferentes que se conectam. E aí você junta duas tribos e fala, nossa, que junção doida. Não faz sentido. Aí quando você vê na prática acontecendo, você, nossa, que coisa incrível. Que jogada. O BK faz muito isso. BK, pra mim, é uma das maiores referências de humor em branding que existe hoje no mercado brasileiro. E eu descobri que não é só no brasileiro, é mundialmente. A ponto... Pois é, eu vi uma campanha do BK, por exemplo, que aconteceu na Argentina, que tem um pedaço da Argentina que tem um trânsito absurdo ali. Eles colocaram um painel grande, eles têm lá os outdoors, né, falando o tempo de fila, esperando, e eles foram distribuindo lanche para todo mundo. E assim, foi uma campanha simples, direta e de presença de marca fenomenal. E também o BK teve aquela crise, que foi muito interessante, eu não vou lembrar qual lanche que foi, mas teve um lanche que teve algum problema com a Anvisa, com o governo brasileiro, eu não lembro exatamente qual que é, e aí eles brincaram, fizeram uma campanha, falaram, obrigado por ter proibido esse lanche, porque agora a gente tem esse. Então eles fizeram uma brincadeira, uma sacada genial também, que... Cara, o BK, pra humor, de coisas sérias que tá acontecendo, eles conseguem levar isso num ótimo tom, numa ótima brincadeira. Campanha de calvos, por exemplo, e houve agora, recentemente, de você comprovar ali que você foi traído, né, que eles falam campanha do chifre, alguma coisa assim, você ganhava um Whopper também. Então, o BK também surfa muito nisso, nessa questão de, às vezes, dores comuns, né, do ser humano do seu dia a dia, ele transforma em humor, fica maravilhoso. E o brasileiro compra, né? Se tem uma coisa que o brasileiro compra, é humor, é entretenimento e são dores comuns. Exato. Porque, de fato, ali no trânsito, todo mundo, tô com fome, quero um café, quero uma água, gostaria de um refrigerante, alguma coisa do gênero. Que incrível isso. E o brasileiro, a gente tem uma facilidade muito grande, né, de se divertir em meio ao caos, que é viver no Brasil, né, gente? Então, de fato, as empresas que conseguem olhar para esse ambiente e criar uma grande oportunidade de comunicar e de viralizar também, porque esses conteúdos são altamente viralizados, a gente está falando de um posicionamento de uma empresa que não está ferindo nenhum tipo de normas de comunicação, mas que, acima de tudo, está ali de frente com o seu público-alvo e está fazendo uma grande jogada de brand aí para a gente se inspirar. Nós que estamos aqui um pouquinho mais embaixo, a gente se inspira. Exato. E quando a gente fala em brand, a gente também lembra que depende. A palavra depende está muito presente, porque depende da marca. Não tem como, agora entrando até um pouco no seu nicho específico, que é a questão do luxo também, né? Fora tech e outras coisas ligadas à marca também tem luxo. Que como que uma marca como a Chanel vai fazer uma campanha desse jeito? Uma marca extremamente tradicional. Opa! Não comprem esse tripé, tá, pessoal? Não recomendo a marca. Eu vi a marca depois para não recomendar aqui, tá? Não recomendo. Ficou bom aqui? Tá ótimo. Como o Patek Philippe, por exemplo. Nossa, o Patek Philippe é mais tradicional ainda. Então, como que... Você acha que tem algum tipo de abertura para esse tipo de marca? Tudo certo o cabelo da Pri? Ótimo, só para saber, né?
tem algum tipo de abertura de marca para marcas tradicionais, assim? Não para LVMH, obviamente, né? Fazer a campanha lá de calva, né? Não, mas você acha que existe algum tipo de abertura para uma marca extremamente tradicional, para um brand um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais moderno? Não sei se a palavra moderna é a mais adequada, mas você que é do mercado de luxo, principalmente. Eu vou dividir a sua pergunta ainda Deixa eu pensar em duas respostas. Duas respostas. A primeira delas é que o luxo ele trabalha de forma totalmente diferente, né? Então, você usou o exemplo da Chanel. Se você pegar um anúncio da Chanel gravado em 2002, ou seja, há mais de 20 anos atrás, ele provavelmente vai ter a mesma estética de um anúncio gravado na Chanel hoje. Porque o luxo, ele trabalha, a comunicação de luxo, ela é uma comunicação atemporal, geralmente. Tá? Ela não depende da moda do tempo, ela depende muito da história enraizada na marca, né? Então, tanto que é muito comum as empresas de luxo tentarem inovar na comunicação e gerar uma crise. Por quê? Porque o consumidor de luxo ele está esperando coerência. Com inovação, mas coerência naquela história, né? Tanto que a gente tem muitas marcas de luxo que nem investem muito em marketing, meio que nem precisam, porque os clientes da marca são fãs da marca. Mas o luxo ele trabalha numa atmosfera muito diferente, muito diferente. A gente pode entrar nesse assunto aqui que eu adoro. Mas eu vou trazer, inclusive, um case que está super em alta. Stella Artois. Stella Artois simplesmente quis fazer um posicionamento de branding muito diferente das concorrentes e ela começou a levar estrelas para ambientes extremamente luxuosos. Competições de tênis, competições de golfe e, naturalmente, ela está trazendo um novo posicionamento para o seu mercado. O consumidor de Stella Artois, ele vai receber isso bem? Vai. Porque ela está pegando desde um ator da Globo até um influenciador de luxo. Então, ela está criando diversos personagens atrelado a pessoas extremamente populares. Então, é um case que a gente está olhando muito de perto, entendendo, inclusive, as nuances disso e como que isso vai funcionar a longo prazo. O consumidor ele pode até optar por uma cerveja artesanal no momento, mas será que ele vendo Stella Artois nesse novo posicionamento de marca, trazendo ambientes luxuosos de difícil acesso para pessoas comuns, será que esse consumidor exigente ele vai começar a tomar Stella Artois? Então, é um ambiente aí, é um negócio que eu quero acompanhar bem de perto, porque, de fato, é algo que está tendo um bom case para a gente observar nesse momento. Legal. E o seu posicionamento dessa cerveja específica, dessa marca, ela sempre se posicionou com uma categoria acima, mas não nesse formato, né? Interessante, eu vou dar uma analisada. E ao mesmo tempo que a gente tem esse caso, que ele está inovando, mas ao mesmo tempo conversando com o luxo, a gente vê outros casos, como a Jaguar. Jaguar é um case que, assim, você analisa e ainda não entende a situação que chegou ali. Houve até voltar um pouco para trás em algumas decisões estratégicas internas da empresa com esse processo de rebranding um pouco até fora ali que muita gente imaginou, né? Foi um susto geral, assim. Opa, peraí, deixa eu parar, deixa eu analisar com calma, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui nesse universo. Claro que a gente tá falando de carros, a gente tá falando de outro universo. Mas também foi um rebrand bem polêmico, que gerou muito assunto até agora, né? Olha, eu amo esse assunto, eu amo esse case, porque as marcas de luxo, elas geralmente estão dentro de uma grande empresa, elas estão dentro de um grande grupo. Geralmente, marcas de luxo estão aglomeradas dentro de um grupo, ou seja, são diversas marcas que respondem a uma empresa só. Não significa que elas não tenham liberdade estratégica e criativa, tá? Mas elas estão dentro do mesmo grupo. Quer um exemplo? A LVMH é dona da Chandon, a LVMH é dona da Bulgari, a LVMH é dona da Chanel, a LVMH é dona
da Louis Vuitton. Então, assim, são muitas marcas que estão debaixo da LVMH. E cada uma com seu próprio tom de voz. Seu próprio DNA, próprio DNA. Sua própria digital. Porque quem compra Loewe dificilmente compra Louis Vuitton. Ou quem compra Louis Vuitton até então não vai comprar uma Yves Saint Laurent, por exemplo. Então, são totalmente diferentes, né? Na Louis Vuitton você tem um logocentrismo muito forte. Na Yves Saint Laurent, por exemplo, você tem uma comunicação um pouco mais limpa, né? Dificilmente você vê logocentrismo, que são muitas logos, né? Na Yves Saint Laurent. Então, as duas marcas estão dentro de um grande grupo. E falando sobre a Jaguar está dentro do Tata Motors. O Tata Motors ele tem a Jaguar e também tem a Land Rover, que também é dona da Defense. Então, quando eu estive no Web Summit agora em 2025 lá no Rio, foi muito interessante ouvir de quem está dentro da Tata Motors um pouco dessa nuance, né? Mas o que está acontecendo? E nada mais é que o seguinte: o consumidor de Land Rover e o consumidor de uma Defender, ele já é um consumidor muito tradicional, muito bem, ele sabe muito bem o que ele quer. Uma pessoa que anda com uma Defender, por mais que seja Defender nova ou antiga, geralmente é uma pessoa que está ali com um posicionamento muito tradicional, muito forte. É esse o público-alvo. Land Rover também. Por mais que seja um status, você ter uma Land Rover, é um processo de tradicionalismo muito forte ali. Esse público está muito atrelado a isso. E a Jaguar ela ainda não se encontrou dentro desse processo, né? Então, ela tinha clientes que eram fãs, principalmente por conta da ambiência que a marca traz com o felino, né? Não existe outra marca que traz um felino como mascote, e isso chama muita atenção. Você que é de branding sabe muito bem. Eu acho linda a marca da Jaguar. Linda. E eles ainda não tinham muito essa pré-definição. Então, houve, sim, um ponto de decisão estratégica de vamos abraçar um novo público, um usuário que está sem nenhuma representatividade e vamos trazer esse usuário para dentro da Jaguar. O que talvez não tenha sido tão interessante é fazer essa mudança tão abrupta, porque aí você vira as costas para o cliente que você já tem fidelizado. Então, de novo, né, a gente está falando sobre um processo mais lento, talvez. A gente está falando sobre relacionamento com o cliente, a gente está falando sobre ouvir o cliente, a gente está falando sobre vendas, marketing, suporte e experiência do cliente novamente. Então, de fato, tudo vai permeando para isso. Mas o que eu ouvi lá da fonte foi isso. Uma jogada super arriscada, da mesma forma que estratégica. É quase que uma pivotagem, né? Quase que uma aposta, né? Vamos apostar tudo nesse processo, nessa mudança. É bem arriscado, assim. Vamos ver os próximos episódios disso. Mas foi um dos cases que eu achei... uma das situações recentes que aconteceu. Mas, assim, cara, que isso? Do nada? Claro que não é do nada. Mas... pro consumidor, para a pessoa que está ali do outro lado, que não está internamente, foi uma decisão divisor de águas mesmo. Exato. E aí eu vou trazer a questão do luxo, né? O consumidor de luxo, ele funciona de forma diferente, porque ele é um fã da marca. O consumidor de luxo, ele está colocando muito do recurso dele para dentro de um produto ou serviço de luxo. Ele não vai aceitar qualquer coisa. Então, você precisa ter muito cuidado quando você está falando de marcas premiums, quando você está falando do consumidor de luxo, porque, de fato, é um processo diferente. Se eu compro um chocolate branco e ele para de ser fabricado e passa a ser um chocolate azul, eu simplesmente vou ter outros chocolates, porque chocolate até X, o ticket médio é até X. No luxo, a gente não tem isso. No luxo se eu não gostei do que você fez com a sua marca, eu não compro mais o seu produto e você vai perder um alto ticket médio dentro do seu negócio.
qualquer decisão é uma aposta alta, porque é exatamente isso. Você se posiciona assim, então não faz sentido com meus valores, a partir de hoje eu não compro da sua marca. Então, um cliente que você comprava de você há 20 anos como uma marca de luxo, simplesmente não vai comprar mais. E vai para outra marca que faça sentido para os seus valores, enfim, para os seus objetivos. É delicado. É delicado. Porque a gente está falando de história, né? E a gente está falando, de novo, de coerência em comunicar. E as marcas de luxo tentam fazer isso da melhor maneira possível, inclusive espelhando um pouco para o mercado. Inclusive, quando elas erram, também é uma ótima maneira de aprender aí. E a gente tem vários cases que a gente consegue até trazer para essa conversa. Pri, a gente falou de tanta coisa, né? A gente começou falando de tecnologia, aí a gente foi para luxo, aí a gente falou sobre o mundo do empresário, do empreendedor, do negócio e tal. Mas quando a gente pensa em luxo e tech, vou fazer uma correlação aqui que talvez nem exista, tá? Me corrija, caso não exista. Mas quando a gente pensa em tech e luxo, o que a gente aprende no luxo? Ou melhor, o que você aprendeu no luxo? Ou o que você vê? Todas essas campanhas que a gente conversou, todas essas marcas, que de alguma forma, nem que seja mínima, faça sentido para a área tecnológica, sabe? Seja em comunicação, seja até no branding da marca. O que a gente consegue meio que correlacionar nesses dois ambientes completamente diferentes? O luxo precisa de muita tecnologia, de maneira geral. E tecnologia pode aprender muito com luxo. Esse é o ponto. Então, são dois mundos que dificilmente se relacionam no dia a dia, operacionalmente falando, inclusive, mas ambos coexistem e seria interessante que eles fossem integrados. Hoje em dia, as marcas de luxo, elas ainda estão muito olhando para o processo criativo físico. Dificilmente você tem marcas de luxo se posicionando de forma super clara e inovadora no ambiente online. Uma das coisas que eu mais acho interessante quando a gente olha para esses dois ambientes é que, por exemplo, a Louis Vuitton foi pioneira em transmitir ao vivo o seu desfile dentro do LinkedIn. Olha só. Uma rede social que as pessoas falam que é só para procurar emprego, só que não. É uma rede social altamente capacitada para boas relações, bons networks e tudo mais. E aí você tem uma marca de luxo fazendo uma transmissão ao vivo de um desfile lá dentro. Mas Um ambiente assim, que você não imagina. Um ambiente empresarial, né? Uhum. Então, existem sim algumas iniciativas, mas ainda precisa evoluir bastante. E quando a gente fala de tecnologia, empresas de tecnologia geralmente sobrevivem, né? Até elas conseguirem fazer todas as etapas, principalmente startup, até elas passar pelas etapas de seed, série A, série B, série C, ter um bom produto no mercado, fazer um product market fit interessante, ganhar escala, a gente está falando de uma dificuldade de sobrevivência de negócios, independente se é no Brasil ou no mundo, muito forte. E sustentar a sua narrativa e a sua história é difícil. E as marcas de luxo fazem isso de uma maneira muito interessante, né? Muito, inclusive, muito autêntica. Né? Tanto que a gente já comentou aqui que quando isso quebra, o consumidor da marca basicamente deixa de gostar da marca. Né? E a gente tem a gente em tecnologia, e aí eu falo a gente porque é a área que eu mais atuo hoje em dia, a gente tem muito que aprender com isso, né? Então, o cuidado com o cliente, ouvir de fato o seu cliente, entender esse ambiente de colaboração entre as partes, entender se aquela tecnologia que você, na sua cabeça de founder ou de estrategista que não está ouvindo o mercado, é de fato uma estratégia e uma pivotagem de produto interessante. Então, dar para ser inovador
através de uma empresa de tecnologia, sem abrir mão da sua narrativa histórica dentro de uma empresa de tecnologia. Eu acho que essas nuances entre as duas áreas, elas podem muito bem se relacionar e criar ambientes de aprendizado mútuo. Narrativa. Que palavra maravilhosa e como ela se encaixa bem para o contexto de tudo que a gente falou até agora. Porque as empresas de tecnologia, quando se fala em tech, startups e etc., a primeira visão que a gente tem é, sei lá, flutuando, né? Carros voadores, a tom azul predominante, conexões, aquelas linhas conectadas, quando a gente pensa em design e afins. Mas, na verdade, muitas empresas tech que estão à frente, estão ganhando cada vez mais mercado, elas pensam e desenvolvem suas narrativas ligado muito ao ser humano. A IA tá aqui, mas do seu lado, não acima de você. Então, as empresas que entenderam essa narrativa de brand, de marca, estão saindo com uma força muito grande. Eu adoro esse exemplo, é meu exemplo favorito quando se fala em personal brand, principalmente, né? A gente vê um caminho sendo tomado pelos grandes players de que o CEO, o founder ou a founder, eles estão sendo a cara da marca, o rosto da marca. Cara, o Mark Zuckerberg é o maior exemplo disso, porque eu lembro lá em 2021 que houve aquela audiência que ele virou meme pelo mundo inteiro, que ele era um lagarto, que era não sei o quê. Eu sei que virou vários tipos de brincadeiras ali com o Mark. Depois daquilo, ele se tornou um ser humano muito mais autêntico. É o cara que luta o cara que faz jiu-jitsu, é o cara que tem uma família, é o cara que usa o cabelo todo, não usa mais aquele cabelo de lado, o cabelo natural dele, é o cara que veste sempre roupas muito, muito clean, se tornou uma persona da sua própria marca e a gente viu o valor de mercado da Meta subindo horrores nesses últimos anos, não só pelas pesquisas, mas também por causa da sua persona sendo personificada na própria marca. E é interessante, porque quando a gente pensa em luxo e quando fazendo essa interligação, né, as empresas tech, muitas, maioria talvez, ainda não viram, ainda não observaram esse costume, esse caminho de ter um rosto. Na era da IA, esse hype da IA, parece que eu tô vendo empresas indo pelo lado contrário. E isso tá me incomodando muito. Empresas, eu abro o LinkedIn, quantidade de conteúdos sendo construídos com Vue 3, você bate o olho e fala, poxa, isso aqui não é humano de jeito nenhum. Aí você vê o engajamento caindo, você vê não tendo alcance nenhum, porque as pessoas não se conectam com isso. As pessoas se conectam com quem? Com outras pessoas. E é interessante essa eu não vou chamar de transição, mas essa forma natural que as coisas estão acontecendo, ainda mais nesse ambiente tech, né? Você falou uma frase que eu amo e que foi uma frase que quando eu caí nesse insight, eu falei, eu preciso pivotar minha carreira. Pivotar a carreira. Pessoas compram de pessoas. Então, quando você tem uma personalidade por trás de uma marca, é muito comum que a assemelhação e também, né, eu não gosto de fulano aconteça. E naturalmente eu não gosto da marca. Por quê? Porque quando você entende que eu gosto do Vini, talvez eu queira estar bem perto da WSO, dos projetos que ele faz e tudo mais. Quando eu entendo que eu não gosto do Vini, eu vou para o concorrente. E aí eu vou tentar ter assemelhação comportamental e admirar mais esse concorrente. Então, as empresas de tecnologia, de maneira geral, elas estão começando a ver isso agora. Tanto que tem alguns founders que estão se posicionando e outros que não estão se posicionando. Há alguns dias eu vi um vídeo da Y Combinator com o CEO da Perplexity. Perplexity é uma IA e foi a pioneira em trazer links úteis dentro da conversação. Então, muito lá, quando a IA começou gente, 2 anos atrás a IA começou. Há 2 anos atrás, a IA não trazia as fontes de pesquisa, não trazia as fontes de dados dentro da conversa. E a Perplexity foi uma pioneira em trazer os links justamente para endereçar a fonte de dados daquilo que ela estava respondendo
no chat conversacional. E foi muito interessante, é muito interessante esse vídeo, que ele fala muito sobre esse protagonismo que a Perplexity teve, e aí vem as outras empresas tentando fazer a mesma coisa. Mas quando ele fala e vem as outras empresas, ele fala o nome dos founders. Ele não fala a OpenAI, o Google, ele vem falando, o Google ele até fala o Google, porque aí a gente não está falando de founder, mas ele fala do Sam, ele fala de outras IAs, que na verdade ele fala de pessoas. Então, eu acredito que esse movimento das empresas de tech entenderem que os founders são grandes ativos da empresa está acontecendo, mas de maneira muito tímida ainda. Tá? É o que eu acredito. Assim. A gente vai ver cada vez mais esses nomes de tech aparecendo. Agora, a facilidade da criação de conteúdo com uma IA pode ser a perda da autenticidade desse founder. Então, quando entra no LinkedIn e vê um monte de vídeo de IA, quando entra no Instagram e vê um monte de vídeo com IA, a gente tem que ter noção que o consumidor ele sempre vai fazer aquela curva que ele acha muito legal, mas que ele não vai adotar depois. Então, tem que entender o que é, de fato, estratégico na minha comunicação ou não. Porque você ter um monte de empresa, um monte de gente fazendo vídeos de IA, é legal só até a primeira página. A partir da segunda, isso já fica um pouco... Ixi, é IA de novo, mas cadê essa pessoa? Nossa, mas eu queria falar com fulano. Não, eu queria ligar para o fulano, não posso. Não quero cair no chatbot novamente. Eu não quero cair num agente de IA de novo. Então, é um caminho... Sim, muito promissor, mas ao mesmo tempo um pouco perigoso, principalmente pela perda de autenticidade, porque pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Sempre, sempre, sempre. E tenderá a ser, no futuro próximo, no futuro longe, pessoas compram de pessoas. Bem, Pri, a gente está caminhando para um final desse episódio maravilhoso, que a gente abordou 30 episódios em apenas um. Ótimo, pra como variar. deveria ser. Né? Não tá nada fora do que eu pensei e planejei. Quando a gente fez essa conexão com a área tech, e que tem muitos players já observando esse costume, a gente entra numa outra coisa. Também tá ligado a branding, como 99% que a gente fala aqui hoje, mas se fala... agora eu entro num assunto que... primeiro de tudo, né? Pessoas compram de pessoas, mas essa pessoa que está fazendo a venda para a pessoa que está comprando, ela precisa também se posicionar. Porque foi o que você falou. Muitas vezes você não compra de uma empresa porque o seu fundador se posicionou com algo que você não concorda. E você fala, poxa, não faz sentido para mim isso. Porque rolou posicionamento. Isso gerou autoridade. E talvez você não tenha gostado porque você não era o público-alvo daquela comunicação. E tá tudo bem. Faz parte do processo. Que conselho, dica ou mensagem você deixaria para fundadores, para CEOs de startups, para pessoas que trabalham na área tech de alguma forma, para se posicionar melhor mesmo, para gerar essa autoridade? Será que abrir o View 3, jogar um prompt lá e gerar uma pessoa falando que não existe? Como que essa pessoa pode gerar mais autoridade? E quando você pensa em autoridade, pensa no digital, mas... vou entrar lá nos 10 minutos iniciais da nossa conversa. O online e o offline, ele precisa se conectar. Eles precisam estar interconectados. Então, como que uma pessoa de uma empresa tech hoje, ela consegue gerar essa autoridade, se posicionar, até a ponto até talvez de levantar bandeiras em determinados momentos para que faça sentido para o público-alvo dela, né? O meu maior conselho, principalmente para founders de startup, é a mesma garra e o mesmo desejo que você tem de levar a sua ideia para um fundo de investimento e o fundo de investimento investir na sua ideia, você pensa no seu posicionamento, seja ele digital ou offline.
E aí, quando a gente cai nesse posicionamento digital offline, a gente precisa ter uma narrativa autêntica. Então, não adianta você querer se posicionar e quando online de uma forma super fake, que parece fake, e quando as pessoas te verem, você realmente ser um fake. Então, precisa ter uma coerência nessa narrativa. Perfeito. Baseado no que você é. Né? Narrativa novamente aparecendo por aqui. Narrativa novamente. Então, quando a gente tem uma narrativa autêntica, uma narrativa verdadeira, atrelado a esses founders, a esses diretores, a esses heads, e eles estão aparecendo para fazer um posicionamento dentro da empresa, é muito importante que essa bandeira ela seja coerente. Acima Não seja de tudo. só pro mercado. Não seja só para o mercado. À medida que esse founder e esses founders, digamos assim, essas pessoas, elas também estão buscando ali o seu lugar, o seu posicionamento dentro dos fundos, né? Então, a dica que eu dou é essa. Mesma garra que você tem para levar uma ideia para um fundo de investimento e falar, investe na minha ideia, investe na minha empresa, por mais que você já tenha banco de dados e vários clientes. Você vai precisar se posicionar ali, é basicamente a mesma coisa. Uma das melhores frases que eu vi esse mês, tá? Uma das melhores. Toda venda que eu fizer agora, eu vou olhar como que você se posiciona no momento que você está procurando investidor. É essa a garra que eu quero. E falando de empresas comuns, no momento que você atende seu cliente, né? A gente está falando muito, a gente está permeando muito aqui hoje sobre vendas B2B, se a gente parar para pensar. A gente está pouco indo lá para o consumidor final, consumidor direto. A gente está falando muito sobre vendas de empresas para empresas. E você não vai chegar Bom, pelo menos você não deveria chegar numa empresa vestindo qualquer coisa, de qualquer maneira. Esse não é o protocolo. Então, é muito parecido, sabe? A gente está falando, sim, sobre posicionamento, mas a gente também está falando sobre autenticidade. A pessoa que não tem o perfil de usar terno e gravata não pode chegar num lugar usando terno e gravata, a não ser que esse seja, de fato, o traje solicitado. Então, tem muito disso. E aí a gente envolve uma questão que é o autoconhecimento. Né? Então, se eu puder falar bem no comportamento humano, assim, bem lá no fundo, eu estou falando sobre se conhecer, acima de tudo, e levar a sua verdade para o mundo, seja ela para o mundo dos negócios, seja ela para a vida pessoal que permeia esse mundo dos negócios. E quando se fala de posicionamento de autoridade, é comum na nossa área. Quando a gente vai gravar um vídeo, quando a gente vai produzir alguma coisa, a pessoa olha e fala, poxa, legal, preciso usar um blazer? Não, cara, eu nunca tive de blazer na minha vida. Por que você vai usar um blazer agora? Não faz sentido pra sua imagem. E é realmente isso. Esse lado autêntico, que é uma palavra que tá em alta também, né? O ChatGPT, você joga 10 palavras lá pra gerar um texto, o 9 é autêntico. É até irônico isso. Mas a autenticidade é também, ou melhor, é exclusivamente ser você na sua mais alta claridade pessoal de quem você realmente é. E gera conexão, você gera venda e você conecta, que é o mais importante de todos, conexões. E eu tenho uma dica que é mais um alerta. Cuidado com a vida algorítmica. Eu tenho lido muito sobre isso. A gente está acostumado com uma vida digital baseada em algoritmo. E o algoritmo mostra só o que você gosta. E será que a sua vida hoje, ela não é uma vida baseada no que as pessoas falaram que você gosta? Olha! Pesado, filosófico. Então, o cuidado, acima de tudo, é de realmente se conhecer e não ser um mais do mesmo ou fazer o que as pessoas estão fazendo, deixando de lado totalmente a sua autenticidade e até levando de uma forma bem lúdica, né, que eu estou falando aqui, um comportamento digital que é o algoritmo para dentro da sua casa, para dentro do seu ser, para dentro desse corpo que habita, né? Então é muito comum a gente se perder um pouco no que a gente gosta e tudo mais, mas é muito importante a gente se reconectar e saber o que de fato acende a nossa paixão, o que faz a nossa estrela brilhar, o que faz a nossa alma vibrar, para que a gente perpetue essa mensagem pelo mundo. Perfeito, linda mensagem.
Inclusive não precisa, tá? Não precisa acordar de madrugada e colocar a cabeça numa bacia de gelo só porque um grande influencer gigantesco fez isso, né? Exato. E também não Qual é o precisa... termo? Vida algorítmica. Perfeito. Vida algorítmica. Também não precisa. Você é a nossa primeira convidada, né? Convidada mulher, co-founder e N outras coisas que você faz. É muito especial ter você aqui. Te agradeço muito. Na verdade, a Priscila Pirani era para ser a nossa primeira convidada e aconteceu várias coisas, mas mesmo assim foi uma conversa maravilhosa. A gente falou de tanta coisa e a gente terminou na metafísica da coisa, aqui é lá do filosófico da vida. E prazer imenso. Te agradeço por ter aceitado esse convite, por ter batido, ou melhor, por ter tido essa troca de conhecimento maravilhoso. E com certeza hoje, depois dessa conversa, eu me tornei uma pessoa melhor. Que esse é o principal objetivo desse podcast, desse bate-papo aqui. Então, muito obrigada pela sua presença, radiante como sempre, e por essa conversa, essa troca de ideias maravilhosa, maravilhosa. Vini, eu que agradeço. Muito obrigada por me receber aqui no Off. E a gente trouxe vários assuntos que a gente realmente fala off aqui online para vocês. E fala, hein? Se tem uma coisa que a gente faz é falar. Cara... eu sou apaixonada pelo seu trabalho, admiro muito a sua linha criativa. Acho que desde o dia zero, assim, quando a gente se conheceu Os e quando a gente iniciais. Trabalhou junto, foi muito, assim, muito especial, porque liberdade criativa é uma coisa que eu adoro, e principalmente liberdade criativa atrelada à tecnologia, atrelada a um bom senso estético, é super raro. Então, eu agradeço muito pelo convite, admiro demais a WSO, admiro demais o que esse founder está fazendo no mercado, tanto no Vale do Paraíba quanto aqui na capital, em São Paulo. Então, a gente tem muito projeto junto para acontecer. E obrigada por essa oportunidade, por esse momento e principalmente por trazer conversas no off para tanta gente interessada em insights de mercado, marketing, vendas e tudo que a gente falou por aqui hoje. Foi uma aula, tá? O que essa mulher falou hoje aqui foi uma aula. Então, assim, vai ter cortes? Vai ter vários cortes que vai rodar em rede social? Vai. Mas se você veio através de um corte, assiste esse vídeo no YouTube completo, sem parar um segundo. Assiste inteiro. E analisa, pega um caderninho e anota tudo que foi falado. Foi uma aula, Pri. Foi uma aula que você deu aqui hoje. Te agradeço por tanto conhecimento e de estar tão próximo de mim assim, a ponto de confiar esse conhecimento, confiar também essa luz toda que você tem. Então, novamente, muito obrigado. Também sou fãzaço do seu trabalho, sou fã de você como pessoa, como tudo. Então, prazer imenso ter esse bate-papo. E olha, gente, a gente teve que controlar, viu? Essa 1h e alguma coisa aí, eu acho que se tornaria umas 3 horas fácil. A gente teve que dar uma controlada aqui, porque, olha, conversa rende. Obrigada, Vini. Sucesso. Que venham muitos outros personagens para enriquecer ainda mais insights e tendências aqui no Off, junto com você. Perfeito. Então, é isso. Obrigada.